Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, a imensa torcida do Vasco da Gama, feliz, espalhada aí de norte a sul deste país. O Vasco, que ontem conseguiu um pontinho extraordinário contra a equipe do Atlético Paranaense. A gente vai falar muito sobre essa partida, muito da 35ª rodada. E o seguinte, já vamos falar sobre o próximo jogo do Vasco da Gama contra o Corinthians, o Daronco aí que deixou o Vasco sem 4 atletas, isso mesmo. E a gente vai falar muito aí sobre as reações aí da imprensa que ontem teve que se render ao Vasco da Gama e ao trabalho do Ramon Dias, que é simplesmente formidável. Eu peço a você para poder nos conceder uma oportunidade, se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E se inscrevam mesmo, pessoal. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem, certo? E o seguinte, meus amigos, o Vasco empatou 0-0. O Vasco, primeiro time nesse campeonato brasileiro a não tomar gols na Arena da Baixada. E olha, o Vasco, sob o comando do Ramon Dias, essa zaga do Vasco, esse sistema defensivo, olha, está dando orgulho para a nossa equipe. E olha, o Vasco chegou a ter oportunidades para sair lá de Curitiba com a vitória. O Vasco jogou de igual para igual, não se intimidou. O Vasco que não empatava lá com o Atlético Paranaense desde 2011, tá? E com o resultado de ontem, o Vasco não perde no Campeonato Brasileiro há exatos um mês. A última derrota da gente foi no dia 26 de outubro, pessoal, e foi para o Internacional. De lá para cá, o Vasco da Gama jogando fora do Rio, vem de uma série invicta de 4 jogos. E contabilizando tudo, são seis jogos. Então, o Ramon Dias, que pegou um Vasco da Gama na última colocação com 9 pontos, já consegue aí simplesmente 42 pontos. E eu vou colocar aqui a tabela para você entender a situação do Vasco nesse exato momento, torcedor do Esmaltino. Por quê? O negócio é o seguinte, até aqui a gente teve alguns jogos importantes, né? Por exemplo, o Bahia conseguiu uma vitória, muitas pessoas reclamando desse jogo, que foi estranho, mas venceu por 5-1 contra a equipe do Corinthians. E o Vasco da Gama ontem empata por 0-0, né? E o Fluminense 2-1 ontem contra o Curitiba, aqui no Maracanã. Então é o seguinte, tá, meus amigos? Hoje a gente tem jogos importantes. Às 16 horas, secador ligado para cima da equipe do Santos contra o Botafogo. Vamos torcer para o Botafogo vencer essa partida. O seguinte, mais um jogo aqui que interessa o Vasco hoje, ó. Internacional contra o Bragantino, tá? O Internacional que ainda precisa conquistar pontos na competição para se ver livre da zona do rebaixamento. Outro jogo aqui que é interessante para o Vasco, ó, Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza, que dos últimos 15 pontos disputados, só conquistou um pontinho apenas, tá? E amanhã a gente vai ter Goiás contra o Cruzeiro. Jogo importantíssimo, pessoal. Importantíssimo aí. Vamos torcer para o Goiás ganhar, ou pelo menos há um empate aí, para que o Cruzeiro não passe o Vasco. Nessa rodada, meus amigos, tá? O Vasco não será jogado para a zona do rebaixamento. Isto porque a gente já viu que o Vasco conseguiu um pontinho ontem,
Caso o Cruzeiro vença e o Santos também conquiste pontos, tá? Quem entra na zona do rebaixamento é a equipe do Bahia. Para a gente agora, a gente já pensa na 36ª rodada, porque a gente vai jogar contra o Corinthians na próxima terça-feira. Então, não tem tempo de recuperação. O Vasco joga contra o Corinthians e a conta para o Vasco da Gama é a seguinte: o Vasco, em 9 pontos, mais 3 jogos, o Vasco precisa de pelo menos 4 pontinhos, certo? O Vasco, para disputar 9, tem que fazer 4 pontinhos. Para mim, o Vasco não cai mais, porque o Vasco joga 2 jogos no seu estádio. A gente vai jogar contra o Corinthians e contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Então, a situação melhorou e melhorou bastante aí, tá? E ontem, tá? Tanto o Neto quanto o Dé Aranha, porra, ovacionaram o Vasco da Gama e também o trabalho do Ramon Dias. Isto porque o Ramon Dias pegou o Vasco aí na última colocação com 9 pontos. Hoje o Vasco tem 42 pontos, ou seja, o Ramon Dias ele sozinho conseguiu aí 33 pontos, pegou uma terra arrasada e o Neto disse assim: olha, esse time do Vasco com o Ramon Dias é time para brigar aí no ano que vem por coisas maiores. E o Dé disse o seguinte: pô, historicamente aí, pô, esse é o Vasco aí que a gente sempre cobrou, o Vasco que a gente quer ver aí tendo dias de glórias aí. Então, meus amigos, você, torcedor do Vasco, tem que comemorar, porque hoje a realidade do Vasco é Copa Sul-Americana. Sexta rodada consecutiva que o Vasco fica fora da zona do rebaixamento e o Vasco, pela primeira vez em 35 rodadas, pelo menos o Vasco dormiu aí dentro da zona de Copa Sul-Americana. Já pensou o Vasco ano que vem, por conseguindo aí estar na Copa Sul-Americana? Para a gente seria como se fosse um título, porque a gente viu esse rebaixamento muito, mas muito próximo, torcedor do Vasco da Gama, certo? Agradeço muito pela sua atenção, tá? Deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e tamo junto aí, pessoal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!